declaro, então, aberto o trabalho da nossa sessão, a segunda turma de câmaras reunidas, cumprimentando os colegas, senhores advogados, senhores servidores. E cadê a ata? E quanto à ata da sessão anterior, cuja cópia foi encaminhada previamente aos membros, se não tiver observação, eu declaro aprovada. Então, aprovada a ata. Cadê a ata? Já foi, já assinei. O que vai a julgamento agora? Esses são os adiados, excelência. Todos Isso aqui é prefeito. O senhor vai ler? São todos os adiados, porque o desembargador Rubens não veio, não dá o fórum e ele está aguardando. E esse da Celi, por quê? É o mesmo, é um bloco. Aí esse é o outro. Isso aqui vão ser adiados também? Todos vão ser adiados. São 5 que são adiados, excelência. Por causa de Rubens e desembargador do seu. Bom, então serão adiados todos os processos nos quais figurem como relator eminente desembargador Rubens e o doutor desembargador Dirceu, que se encontra ausente justificadamente. E aqui eu me refiro ao 2 da pauta geral, né? E o 3, por que isso aqui, por quê? Porque o desembargador Dirceu que pediu vista. O 3 da pauta geral da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto também será adiado por conta do pedido de vice-desembargador Dirceu, que se encontra ausente. O 9 da pauta geral é do desembargador Rubens. O 14 da pauta geral também do desembargador Rubens. E o 15 da pauta geral também adiado para a próxima sessão. Esse, excelência, é o seguinte: todos já votaram, todos julgaram procedente. Teve aquela situação dos 50 mil que o juiz colocou na sentença. E aí o desembargador Carlos, o desembargador Rubens, falou assim: vamos. Só faltou. Em continuação de julgamento, o 1 da pauta geral, que é os embargos infringentes opostos pelo espólio de Maria, Sônia Maria Muniz, representado do seu inventariante, e embargado o Banco do Brasil. Esse processo aguarda apenas o voto do eminente desembargador Carlos Alberto, é isso? Não, eu que pedi vista. Mas? Então vamos lá. Na sessão pretérita, o desembargador Carlos Alberto julgou procedente os embargos. Vamos ver se confere. Aos embargos. O desembargador Dirceu acompanhou Vossa Excelência, a desembargadora Cleuci também. Está com vista compartilhada a desembargadora Cleuci e a desembargadora Celi. E o desembargador Rubens e o desembargador Guilmar acompanharam o desembargador Carlos Alberto. Então, na vista compartilhada, pela ordem, tem a palavra a minha desembargadora Cleuci. Excelência, eu vou resumir meu voto, porque eu tenho ele escrito aqui. São 5 laudas, mas eu vou ler a parte final, porque eu estou aderindo ao voto do eminente desembargador Carlos Alberto, e porque, após análise, eu entendi que realmente o valor arbitrado na primeira instância se mostra bastante excessivo, e entendo razoável e prudente que o dano seja indenizável com o valor de R$10 mil também. Então, eu peço vênia a quem diverge para aderir ao voto do desembargador Carlos Alberto e reduzir o valor da indenização para R$10 mil. A desembargadora Celi. Exatamente igual a desembargadora Cleuci. Por unanimidade, temos o relator julgar procedente dos embargos. A desembargadora Celi relata e julga no 4 da pauta geral, em que figura como autor de uma ação rescisória Marcos Vinícius Guerreiro de Melhorância e figura como réu Marcelo Ferreira Marques. Vossa Excelência tem a palavra, desembargadora. Pode ser só emenda, que eu disponibilizei os votos para todos. Pode ser só emenda? Para ganhar tempo? Número 4 da pauta, não vai ter sustentação oral. É para compreensão, vamos lá. Ação rescisória, ação de reparação de danos causados por acidente de trânsito, recurso de apelação, segmento negado. Falta de regularização na representação processual. Exigência de intimação pessoal
da parte atendida ainda na fase de conhecimento. Revelia que dispensa a intimação pessoal dos demais atos do processo. Violação de literal disposição da lei indemonstrada, pedido rescisório rejeitado. Nos termos do artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil, a violação de dispositivo legal que autorizar a rescisória tem de ser flagrante, aberrante, absurda ou teratológica. 2. Na hipótese, nem de longe há qualquer evidência de que a interpretação adotada pela decisão rescindenda seja incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, menos ainda ao ponto de lhe atribuir a violação de qualquer disposição de lei. 3. Embora o autor sustente que não foi intimado pessoalmente para regularizar a representação processual em sede de recurso de apelação, tal ato, como bem observado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ocorreu ainda quando a ação de reparação estava em fase de conhecimento. 4. Se desde a contestação, como afirma o autor, não tinha autorizado o advogado subscritor do recurso de apelação a lhe defender, é certo que os autos correram sua revelia. Por consequência, a partir da publicação em cartório da sentença, iniciou-se o termo inicial de contagem de prazo para interpor seu recurso, independentemente da intimação. 5. Nesse passo, considerando a revelia, não seria necessária a intimação pessoal do réu, ora autor, nem acerca da sentença, nem para regularizar em sede de apelação a representação processual. 6. O fato do autor, em fase da vida, ter sofrido com a dependência química, por si só não alicerça a tese de que o mesmo não detinha condições de compreender a importância de se defender da ação de reparação contra si ajuizado. É meu voto. Procuradoria-Geral de Justiça ratifica o parecer e eu acompanho a eminente relatora, com o voto do advogado Carlos Alberto. Senhor presidente, eu pelo voto, estou de acordo. Só tenho uma dúvida. E hoje, com esse negócio de precedente, me preocupa. É uma ação rescisória que, por uma decisão monocrática, negou seguimento à apelação. E, se eu não estou enganado, a rescisória, ela ocorre contra decisão que julga o mérito. É de mérito, certo? E aqui é uma decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação. Então, a minha dúvida é, cabe ação rescisória? Porque o fato dela ter sido monocrática, ela foi submetida. Não. Foi negado seguimento, não foi julgado mérito. Foi negado seguimento. Se fosse monocrático, o desembargador mantém a sentença ou a reforma a sentença, tudo bem, é mérito. Só que aqui ele negou o seguimento, pelo menos é o que consta, né, no relatório. Excelência, eu gostaria de levantar uma questão de ordem quanto a isso. Porque foi negado seguimento ao recurso de apelação por falta de regularização da representação processual. Tá certo. Então, o desembargador Carlos levanta como questão de ordem, eu devolvo a relatora. Eu mantenho a minha posição, eu acho que não tem, o que abunda não prejudica. Não. O que abunda não prejudica. E também esse precedente especificamente vai ter que ser apreciado. E vai ser uma de normalidade para nós. Não tem nada de excesso, e mesmo porque as decisões monocráticas têm previsão legal. Existe previsão legal, e elas são observadas dentro de um critério. Senão elas não estariam no nosso ordenamento jurídico nem festejadas pelos excelsos pretórios, né, o superior e o supremo. Então, eu mantenho a minha posição e acho que a bunda não prejudica. E nesse caso aqui, especificamente, eu olhei muito criteriosamente, porque ele estava falando sobre a representação processual dele, e que ele era dependente químico. Então, isso me chamou a atenção. Eu fui olhar isso. Só que quando ele estava lá na fase... Desembargador, quanto ao mérito do voto de Vossa Excelência, eu estou de pleno acordo, só que eu acho que não podemos chegar lá, porque não cabe ação rescisória, certo? Para mim, cabe. Tudo bem. Na minha concepção, cabe o que abunda não prejudica. Não existe e a gente pode começar a criar. Essa é a minha posição. Eu entendo que, agora em seguida eu voto acompanhando a eminente relatora, mesmo porque eu acho que a verdade é que houve uma sentença de primeiro grau, não é isso? Houve recurso de apelação e o tribunal aqui
de algum modo, pronunciou-se acerca disso, negando ou não provimento ao recurso, ainda que monocraticamente. Em tese, a decisão transitou em julgado. Foi negado seguimento e que, em última análise, levou, de qualquer forma, levou o trânsito em julgado. Por irregularidade de representação. Mas só tem um autor. Se eu não estou enganado, é só um autor, é só o dependente químico. O outro não é autor. Se eu não estou enganado, hein? Eu vou rejeitar a questão de ordem e dizer que, em tese, é cabível a ação rescisória. Por Cleuci. Eu prefiro pedir vista, excelência. Senador Sebastião de Moraes. Senhor presidente, eminentes pares, existem alguns aspectos de natureza processual que devem ser seguidos na interposição de uma ação rescisória. O primeiro é que a sentença seja meritória. E o despacho monocrata do juiz não se trata de sentença meritória. Não se tratando de sentença meritória, o que acontece? Retroage-se a sentença de piso, certo? Só que nós temos que estar atento a dois outros elementos do Código de Processo Civil vigente da época. O artigo 128 e o artigo 460. O artigo 128 disciplina os limites da lide. E o artigo 460 nos proíbe que julguemos em contramão com o que está prescrito nas partes, com o que as partes estão discutindo, sob pena de ser decisão ultrapetita. No caso em apreço, eminentes pares, a ação é... O que aconteceu aqui? O que se pede diante do exposto entra com a ação rescisória contra a decisão que negou seguimento ao recurso. Decisão que negou seguimento ao recurso não é decisão de mérito. Nós não podemos julgar além do que as partes formalizaram. Nós não podemos ir além do pedido da inicial. Aí eles estão fazendo, às vezes, da parte. E esse não compete ao judiciário. Com esses argumentos, eu entendo que não cabe ação rescisória e acompanho o posicionamento do desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Desembargador, eu vou abrir mão do meu pedido de vista e com o voto do desembargador Carlos Alberto e esclarecimento do desembargador Sebastião, eu adiro a divergência. Eu pedir apenas um esclarecimento. A ação rescisória, ela busca apenas a desconstituição dos efeitos do despacho que não negou seguimento? Sim. Ou tem alguma coisa com a própria sentença? Deixa eu ver aqui. Essa é a minha, né? Decisão do acórdão proferido, determinando-se a intimação do requerente dos termos da sentença e, consequentemente, reabrindo o prazo recursal. Esse é o pedido dele, na rescisória. Que seja a ação, que o acórdão proferido seja anulado, determinando a intimação dele nos termos da sentença. Entendeu? Esse é o pedido dele. Vou pedir vista, então. Né? Eu vou pedir vista. Então, adiada a conclusão do julgamento em razão do pedido de vista do primeiro vogal. Entendendo o pedido de preferência, o 6 da pauta geral é relator desembargador Serli, aliás, desembargador Serli, embargante Cuiabano Comércio de Petróleo e embargado Eucatur, empresa União Cascavel. Excelência tem a palavra. Que recurso que é? É o embargo de declaração. Não está aqui. Cadê? Oi. Perdeu o objeto, acho que não é. Portanto, nem trouxe aqui. Peço para retirar de pauta, porque você julgar... Eminente, acho que não perdeu o objeto ainda,
porque eu acho que deve ser sobrestado, porque aqueles embargos, parece-me naquela decisão desta Câmara, parece que houve interposição de embargo de declaração. Parece-me, não tenho certeza. Bom, a palavra está com a eminente relatora. Eu peço para retirar de pauta. Atendido o pedido da relatora, da eminente relatora. Na verdade, eu li no sistema. Adiar. Adiar. Então fica adiado para a próxima sessão para examinar essa questão. Pauta geral. Agravante Banco da Ecoval e agravado Edmir Vieira Barbosa. Senadora Serli tem a palavra. Já é adiado esse julgamento? Já, porque a senhora Ai, graças a Deus. Grave regimental, ação rescisória, liminar de antecipação dos efeitos da tutela indeferida, ausência da demonstração de fundado receio do dano irreparável ou de difícil reparação. Quesito elencado no artigo 273 do Código de Processo Civil de 73, decisão da relatora mantida, curso conhecido improvido. Sem que tenha agravante convencido da relatora do desacerto da decisão, tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa, permanece incólume a decisão agravada, a não ser que em outro sentido alguém instale a divergência. Eu estou de acordo com a eminente relatora, com base em aberto. De acordo. Recurso desprovido. Sete da pauta geral é um conflito de competência estabelecido no juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garça para definir competência. Especialidade, não, é especializado em direito agrário, de Cuiabá que suscitou. Com a palavra, deixa eu ver aqui o parecer. Aqui o parecer é pela procedência do conflito. A minha decisão é nesse sentido. Sim, excelência. Conflito negativo de competência, ação de manutenção de posse, área de conflito processual e perímetro urbano do município de Pontal do Araguaia, competência do juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garça, conflito procedente. Os termos do... Gente, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Essa questão aqui, assim, a ação de manutenção, situação de conflito, né? É o juiz da 4ª Vara da Comarca de Barra. Especialidade de direito agrário de Cuiabá com o juiz da 4ª Vara Civil da Comarca de Barra do Garça. Significa que o juiz daqui manifestou da agrária? Ah, tá. Eu estou de acordo com a relatora. Estou de acordo com conflito por competência do juiz da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garça. Pauta geral, senadora Serli. Também conflito de competência entre o juiz da 3ª Vara Especial de Sucessões e a 1ª Vara Especial de Sucessões da capital. Entre as duas, 1ª e 3ª da capital. Eu julguei o conflito procedente. Conflito negativo de competência, ação declaratória de nulidade, sentença que se prende a anular a sentença proferida nos autos de ação de exoneração de alimentos redistribuído ao juízo suscitado, portaria número tal, competência do juízo suscitado para processar e julgar a ação em questão, conflito procedente. O Ministério Público não se manifestou. Isso. Eu estou de acordo com Vossa Excelência, senadora relatora. Vereador Carlos Alberto, vereador Serli Cresci, conflito procedente. 10 da pauta geral, também conflito de competência, estabelecido entre o juiz da 1ª Vara da Capital e juiz da Especialidade de Direito Bancário. Vossa Excelência relatora, senador Serli. Procuradoria-Geral opinou pela procedência do conflito. Sim. E eu estou... A Procuradoria ratifica o parecer. E eu estou julgando conflito procedente. Conflito negativo de competência, conflito ação procedente. De acordo, desembargador Sebastião? Desembargador Sebastião. De pleno acordo. O que é isso aqui? Não, falta um, meu. Pega Falta dois, do Guilmar, mais um. falta do Carlos Alberto. E 2 da Cleucina. Não convoca não, porque eu tô com a minha mãe doente, eu tô mais ficando com ela. Tá muito debilitada.
muito debilitada, tudo dói, né? Todos os ossos, não quer sair da cama, não quer comer. 11 e não quer 12 da fazer cocô. pauta são dois difícil. embargos de declaração opostos por o 11 pelo Jaci Miguel Scanagata e embargado João Ferreira Filho, juiz de direito da comarca de Diamantino. E embargante, o 12, a Camagril, agropecuária, embargado desembargador João Ferreira Filho, juiz de direito da quarta vara de Diamantino. Esse embargo de declaração é sobre umas questões que nós julgamos aqui, que era relativa ao cumprimento da sentença, na fase de execução. Então eu estou, se você estiver de acordo, eu não sei se eu mandei, acho que eu mandei o voto, né? Estou negando provimento aos embargos. Não, eu estou de acordo, só que me causa espécie como que ele figura com embargado. Embargado não é a parte? Era reclamação. Ah, reclamação. Reclamação. Ah, estou de pleno acordo com você, Leandro. Então, recursos desprovidos. Tem mais alguma coisa? Tem, Cleuci. 13 da pauta geral, senadora Cleuci, Vossa Excelência relata e julga também conflito de supertença entre a quinta vara da capital e também a primeira vara. Deve ser a mesma situação dessa precedente aí, mais ou menos, né? E eu estou julgando procedente o conflito. Aqui Em o dissonância com Ministério o Público parecer está aqui. dizendo que o governo agora, então, como fica o parecer? Fica em Confirma, dissonância. Excelência. Fica confirmado, então, o conflito, neste caso, improcedente. Procedente. Opa! O Espera aí. parecer é O pela da desembargadora procedência, mas Serli foi eu após procedente, análise então? entendi. Ah, tá. Então, esse aqui também no mesmo sentido, procedente. procedente. Eu tava- Uhum. 16 da pauta geral, também conflito de competência, suscitante uma vara de recuperação judicial, de onde ninguém sabe, Sinop, e suscitado segunda vara de Sinop. Relator desembargador Carlos Alberto. O parecer da Procuradoria pela procedência do conflito. Fica mantido? O parecer, não tem interesse o parecer. Aqui está dizendo pela procedência. Hã? Está dizendo que opinou pela procedência do conflito. Mas no meu relatório, Mauro Delfino César manifestou pela ausência de interesse público. No meu relatório eu tenho isso. Só se o meu relatório está errado. Tá bom. Você não tem a palavra. Bom, Parecer entendido. elemento, conflito de competência, ação de embargo de terceiro, demanda que discute propriedade dos veículos constritados, embargante e recuperação judicial, crédito não submetido ao plano de recuperação, súmula 480 do STJ, competente juiz suscitado, conflito improcedente. O juiz de recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa, súmula 480 do STJ. Senador Cleuci? De acordo. Senador Serli? De acordo. Eu estou de acordo, senador Sebastião. Conflito procedente? Improcedente. Improcedente. Aparecer nesse caso. Aparecer. Não tem, viu, cara? Senador Cresci, Vossa Excelência relata em julgo 17 da pauta geral, que é um embargo de declaração, embargando Sul América Nacional, Seguros e embargado Lindomar Cândido Pereira, Lucimeire Campos. Essa é a palavra. Excelências, esse embargo de declaração eu entendi que não aponta efetivamente nenhuma omissão ou algo que tenha que ser realmente esclarecido, e o objetivo deles visa única e exclusivamente rediscutir a matéria, e por essa razão eu estou rejeitando os embargos. Senador Serli, eu estou de acordo com o Carlos Alberto, senador Sebastião, recurso desprovido. 18 da pauta geral, relato de senador Serli,
Também o conflito de competência, o juiz da primeira vara de Comércio de Rondonópolis, o juiz da Fazenda Pública de Rondonópolis. Parecer É a da segunda Procuradoria é pela procedência Pela do conflito. procedência do conflito, fica mantido, né? Fica mantido. Então, Sim, excelência. E julguei o conflito procedente, conflito negativo de competência, pedida de quebra de sigilo fiscal manejado pelo Ministério Público, produção antecipada de provas a fim de alicerçar eventual propositura de ação civil pública ou de improbidade administrativa contra ex-prefeito, Fazenda Pública Municipal que não integra os polos da lei de interesse público configurado, lei número 8.492/92, competência do juiz da vara especializada da Fazenda Pública, conflito procedente. porque para o juiz da segunda vara, Sim. então, conflito procedente, eu estou de acordo com o eminente relator, senador Carlos Alberto. Conflito procedente. Senador Cleuci, senhor Bastião, conflito procedente. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, especialmente. Bom, eu ia até agradecer ao senador Carlos Alberto, o que mais acontece aqui é reunido. Esse negócio da convocação, eu já estava imaginando, nós estivemos jogando naquela técnica de 1942, e aí agradecer os convocados, falei, não, mas aqui não, aqui. No regimento. A presença dos acadêmicos, né? Que sejam todos bem-vindos. Na nossa emenda regimental, Eu posso ser relator e estou lá